1 João 4,19 diz assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Só é possível amar a Deus se entender o amor dele por nós. Se você não entende o quanto Deus, através de Jesus, te amou, se você não entende o que significa a cruz de Cristo, você nunca vai conseguir amar a Deus. E o mandamento importante, o primeiro mandamento segundo Cristo, sem o qual não tem negócio, é amar a Deus sobre todas as coisas. É ou não é? Você conhece essa passagem? Se você conhece essa passagem, você concorda comigo. Se você abrir a sua Bíblia no livro do Evangelho de Marcos, no capítulo 12, e parece que no versículo 30, você quer ver lá? Vamos ver. Marcos 12, vamos ver aqui o 30. E Jesus respondeu, 29, o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E aqui em 1 João capítulo 4, versículo 19, nós encontramos assim, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se você não entendeu o que significa o amor de Deus, você não consegue amar a Deus. E se você não consegue amar a Deus, você não consegue cumprir nem o primeiro mandamento da lei dele. Certo? Porque o negócio é o seguinte: nós precisamos sentir o amor de Deus para conseguir acreditar e viver dentro dele. Saber que Deus ama não significa muita coisa, não. A maioria das pessoas sabe que Deus ama. O diabo sabe que Deus ama. Os demônios sabem que Deus ama. Saber que Deus ama, dizer, Deus me ama. Eu peguei na cadeia há muitos anos, e os presidiários de todas as alas sabem disso. Eles dizem, eu sei que Deus me ama. Todas as pessoas sabem que Deus ama, porque Deus é amor. Mas isso não significa muita coisa, não. Porque nós precisamos de sentir esse amor de Deus, de viver nesse amor. E isso só é possível quando nós temos comunhão perfeita com Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 10. Olha que coisa interessante. João 10. Para não ficar só nas minhas palavras. João 10, versículo 4. Você localizou aí? Eu quero que você leia. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. As ovelhas de Jesus conhecem a voz de Jesus. Tem convivência com Jesus. Sabem o que está sendo feito por Ele.
e o que não é feito por Ele, sabe o que é a palavra dEle e o que não é a palavra dEle, sabe o que vem dEle e o que não vem dEle, mas para isso é preciso uma vida de comunhão com Deus. Você precisa de sentir o amor de Deus, não apenas saber que Deus te ama. Sentir o amor de Deus. A Bíblia o Evangelho é uma coisa vivencial. É possível saber quando Deus chega. É sim, é possível saber quando é Deus que fala. É possível saber quando não é Deus que fala. É possível saber o que vem dele e o que não vem dele, o que ele quer e o que ele não quer. Glória a Deus. Está no pacote da cruz de Cristo. Jesus morreu também por isso, para que você possa, para que o homem possa ter comunhão com Deus. E quem tem comunhão sabe o que o outro pensa. Quem tem comunhão sabe o que o outro faz. Quem tem comunhão sabe onde o outro está. Quem tem comunhão sabe onde o outro opera. Saber que Deus faz, saber que Deus ama, saber que Deus é bom, não vai levar ninguém para lugar nenhum. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Os bons e os maus, os anjos e os demônios. Isso é um tipo de conhecimento que não vai te levar a lugar nenhum. Você precisa de viver, de sentir, de ter comunhão, de ter gratidão, de saber como Cristo te amou, porque Cristo fez o que Ele fez, porque você só é capaz de cumprir o primeiro mandamento de Deus se você conhecer as motivações de Deus na cruz do Calvário. Se você não entender a cruz, você não vai saber explicar o amor de Deus, porque o amor de Deus só pode ser entendido, Márcio, na cruz. O amor de Deus foi feito para ser entendido na cruz. A cruz é a manifestação do amor de Deus, é o ponto alto do amor de Deus. E quem não entende a cruz, quem não está debaixo da cruz de Cristo, não vai entender nunca o amor de Deus. E a Bíblia fala, você só consegue amar a Deus porque Ele te amou primeiro. Então você tem que entender, você tem que sentir o amor de Deus. Não é só saber que Ele existe, não. Amém? Quando Deus chega, é possível saber. É possível saber onde tem Deus. Você sabe por quê? Porque quando Deus está, as tempestades se acalmam. Onde Deus está, as tempestades se acalmam, seja elas quais forem. Se a sua vida está em tempestade, você precisa de buscar essa intimidade com Deus, porque quando Ele chega não tem tempestade. Onde Ele está não tem tempestade. Jesus acalmou tempestades. E Ele acalma a tempestade. Onde Deus está, as enfermidades são curadas. Onde Deus está, as portas se abrem. De um jeito ou de outro, as portas se abrem. Porque Ele abre porta onde não tem nem parede. Onde Jesus está, os mortos ressuscitam. Existe esperança. Você precisa sentir a presença de Deus. Não é saber que Deus está presente. Saber que Deus está presente não refresca nada na vida de ninguém. Você precisa de sentir. Isso aqui foi feito. A cruz existe para que você sinta
a presença de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você já percebeu a diferença que existe entre saber que Deus está presente e sentir a presença de Deus? É uma diferença muito grande. Você tem sentido a presença de Deus? Sentido a presença de Deus? Quando você ora, você começa a orar, de repente vem aquela calma na sua mente, no seu coração. Vem? Quando você fala glória a Jesus, você sente mudar alguma coisa dentro de você? Quando você lê a Bíblia, a palavra consegue tocar profundamente no seu coração. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Deus consegue comover você diante de um necessitado? Consegue? Os sinais da misericórdia de Deus, meus irmãos, eles são inconfundíveis. No meu caso pessoal, na minha experiência de vida, a presença de Deus me fortalece. Ela me fortalece. Eu sou um homem fraco, sentimentos fracos, pensamento pobre e fraco. Mas quando eu estou na presença de Deus, quando eu estou em comunhão com Deus, a presença de Deus, o Espírito de Deus me fortalece. Eu sinto uma diferença na minha reflexão. O meu raciocínio, ele fica mais profundo, mais perspicaz. Eu me sinto mais forte na presença de Deus. Eu não mereço isso. Eu sei que eu não mereço isso. Mas essa é apenas uma das formas de Deus manifestar o seu amor por mim. É me fazer me sentir mais forte, é me fortalecer, é não permitir que os meus inimigos me destruam. É uma das maneiras que Deus usa para manifestar o amor dele por mim, no meu caso pessoal. Ele troca a minha fraqueza natural por um fortalecimento espiritual. É uma das formas que ele utiliza. Amém. Glória a Deus. Ele já me tirou de uma pobreza profunda, de portas fechadas, de humilhação e desonra. E a misericórdia dele e o amor dele me colocaram numa posição de honra. Apenas uma maneira dele manifestar o seu amor por mim. E ele tem manifestado o amor dele por você de diversas maneiras, eu tenho certeza disso. Eu conheço pessoas aqui que têm tido a sua vida completamente transformada pela misericórdia, pelo amor, pela manifestação do amor de Deus. E eu quero que você entenda hoje mais do que nunca quanto custa cada coisa, cada milímetro que você avança motivado pelo Espírito de Deus, por causa da oração, por causa daquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Para que você entenda, meu irmão, que a coisa é mais séria, é mais profunda do que às vezes você está pensando que é. Tem gente que faz Deus, Jesus, a cruz de Cristo, que utiliza para fins tão distorcidos. Tem gente que usa o que Jesus fez, ou tenta usar, ou pensa que usa, mas às vezes estão sendo enganados pelo diabo, no mais ardiloso dos enganos, porque de Deus não se zomba, e Deus não desfoca a finalidade dos seus objetivos, dos seus propósitos.
Mas tem gente que faz Deus quer fazer a palavra de Deus, a igreja, não dá nem para falar, é para resolver problema pessoal, de ordem sentimental, para curar cornice, para abrir coisa que não tem jeito de abrir, é uns trem esquisitos. Desfoca, tira do foco. Mas custou muito caro e tem um propósito definido e maravilhoso. Amém, irmãos? O amor de Deus, ele se manifesta em forma de proteção todos os dias da sua vida. Você tem sido guardado e protegido pelo amor de Deus. Ele se manifesta em forma de provisão. Ele se manifesta em forma de sabedoria, de entendimento, de discernimento, de cura, de honra, de milagres, de vitória, de todos os níveis de vitória. O amor de Deus tem se manifestado através da igreja há muitos e muitos anos. Você não tem que esperar as coisas de Deus, você tem que desfrutar do que já está à sua disposição. E tem muita coisa que a misericórdia de Deus, que o amor de Deus disponibilizou no meio da igreja, que tem sido negligenciadas, e são essas coisas que podem fazer a diferença na vida do cristão. A gratidão, a consciência de quem é Jesus, das motivações de Deus através de Jesus. Porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a motivação do Senhor. Que aquele homem que estava perecendo, que estaria a caminho do inferno, que estava sendo destruído, que não tinha socorro, que não tinha outra alternativa, agora tem, através do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. É por isso que você tem que amar Jesus. É porque Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro. Ele te amou aqui, ó, na cruz do Calvário, quando Ele pagou o preço que você não conseguiria pagar. Se não fosse esse preço aqui, o mundo já estaria totalmente consumido pelo diabo. Mas é o Espírito Santo que segura, é o Espírito Santo que segura. Enquanto a igreja estiver sobre a face da terra, quem está no comando não é Satanás, mas é aquele que pode todas as coisas em favor do seu povo. Ele pode todas as coisas em benefício do seu povo. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, e a Ele você tem que cultuar. Nós não merecemos, mas Ele faz por amor. E é esse amor que nós temos que entender. Você tem que entender que você não merece, mas Ele faz por amor. E Ele te amou primeiro. E Ele te ama. E você precisa entender o amor de Deus. Porque se você não entender o amor de Deus, você não será capaz de amá-lo. E se você não amar a Deus sobre todas as coisas, você não cumpre nem o primeiro mandamento.